Bom dia, meu irmão, graça e paz, passando aqui para deixarmos um devocional, retornando aí a uma sequência de pequenas exposições. Nessa manhã nós vamos continuar a carta de Paulo aos Efésios, onde paramos, capítulo 2, nós vamos considerar o verso 6, 7, a seguir. Então, façamos a leitura do texto nessa manhã. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Esses dois versos apenas, Paulo vem, nos capítulos primeiros, Paulo mostrou como que a Trindade está envolvida totalmente no plano de salvação, de redenção, mostrando como que Deus Pai projetou esse plano, como que o Filho o conquistou na cruz e como que o Espírito aplica este plano ao nosso coração por meio da Escritura, da pregação da palavra. Paulo nos mostrou como Deus nos amou, nos separou, nos escolheu antes da fundação do mundo. No capítulo 2, Paulo abre mostrando a nossa situação. Ele vai mostrar como somos salvos, como Deus nos alcança, e ele começa mostrando o nosso estado de morto espiritual, longe de Deus, não desejávamos ao Senhor, e nos mostra que éramos inimigos de Deus, filhos da ira, estávamos sobre o domínio deste mundo, sob o domínio do inimigo, mas Paulo nos mostra que a graça de Deus nos buscou aonde nós estávamos, lá no mais profundo, escuro do pecado, jogados no necrotério espiritual, sem nenhuma condição de sairmos de lá por nós mesmos. A graça de Deus foi nos buscar. O Senhor foi nos buscar. E aqui Paulo está mostrando como que Deus fez isso, como era o nosso estado, e agora no verso 4 em diante ele vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida, nos ressuscitou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nós podemos perceber, irmãos, que na obra de Cristo Deus nos uniu, Deus nos reconciliou, Deus nos adotou, Deus nos declarou justo, Deus nos inseriu em sua família. Tudo isso ele fez na obra de Cristo. Tudo que Deus faz, na verdade, tudo que Deus faz está em Cristo Jesus. Toda a obra, toda a graça revelada, todo o amor manifestado à vida da igreja, à vida do seu povo, está na pessoa de Cristo Jesus. Nada fora de Cristo, tudo em Cristo. Tudo em Cristo. Por isso ele diz aqui que juntamente com ele nos ressuscitou. Nós somos mortos, na morte de Cristo, mas também ressuscitamos em sua ressurreição. Estamos com ele. Por isso Paulo vai dizer: eu quero ser encontrado nele, não se amparando na minha própria justiça, mas naquela que provém da cruz, da graça de Deus. Então observe que o texto diz: juntamente com ele nos ressuscitou e com ele, ou seja, com Cristo, nos fez assentar nas regiões celestiais. Nós estamos em Cristo Jesus e estamos onde Cristo está. Tudo isso Deus fez por meio da sua graça, por meio da obra de Cristo. Éramos merecedores? Não éramos, não somos hoje e não seremos amanhã. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade, irmãos. Nós nunca seremos merecedores.
Deus fez porque Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é amoroso. Ele não, suas ações e suas atitudes não repousam em nossa bondade, em nosso bom desempenho, em nosso suposto sucesso ou pretensas boas obras. O que Deus faz repousa em seu caráter. Ele decidiu fazer. Ele decidiu fazer. Para isso, enviou seu Filho, matou seu Filho na cruz para nos perdoar, para nos conceder essa graça bendita. E Paulo no verso 7 nos mostra por que Deus fez tudo isso. Qual foi o propósito? Por quê? Eu sei que há muitas coisas que nós não entendemos, né? Muitas pessoas têm dificuldade com a eleição, né? Por que um, por que não o outro? Por que esse, por que não aquele? Muitas pessoas não entendem o porquê de Deus agir. Mas Paulo aqui no verso 7 ele nos mostra a razão por que Deus fez isso. Ele diz assim, Deus fez isso para, olha aí o propósito, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Tudo que Deus fez foi para a sua própria glória, para mostrar o quão Ele é rico, o quão Ele é gracioso, o quão Ele é amoroso, o quão Ele é poderoso. Então, não é sobre mim, não é sobre você. O que Deus fez não é sobre nós, é sobre Ele mesmo. É sobre sua graça, é sobre seu amor. A pessoa importante em questão é Deus, é Cristo. Não somos nós, não somos nós. Ele nos alcançou. Devemos dizer que Deus amoroso, que Deus gracioso, que Deus bondoso, que Deus maravilhoso. Nós havíamos afrontado sua santidade com o nosso pecado, havíamos nos afastado, não desejávamos, não o queríamos, não o buscávamos, nós detestávamos a Deus, essa é a verdade. Mas a Bíblia diz que por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados e delitos, Ele nos deu vida. Então, o centro é Ele, não somos nós. A pessoa importante não é eu e nem você, é Ele, é esse Deus glorioso que faz tudo para a sua própria glória, esse Deus glorioso. Então Paulo diz, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, a suprema riqueza da sua graça, que Ele revelou a nós. O texto diz que Ele revelou a nós, né? Em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Não há nada fora de Cristo, como nós pontuamos agora há pouco. Tudo está em Cristo. Tudo que Deus tem, tudo que Deus tensionava revelar a nós, tudo está em Cristo Jesus. Nada fora dele, nada fora dele. Essa riqueza da graça, essa riqueza em bondade, essa manifestação da graça é Cristo. É Cristo. É o nosso Senhor. Por isso que Ele é a personificação da graça de Deus, da bondade de Deus, da sabedoria de Deus, dos tesouros de Deus. Está em Cristo. É Cristo. É Cristo em nós. Esperança da glória. É Cristo. Tudo é sobre Cristo. Tudo é sobre Cristo. Não é sobre mim, não é sobre você. Não é sobre sermos bem-sucedidos, não é sobre sermos ricos, abastados. É sobre Cristo. É sobre Cristo. É sobre o nosso Senhor. É sobre o nosso Redentor. É sobre amarmos. É sobre conhecermos. É sobre deleitarmos. É sobre termos prazer nele. É sobre Ele. É sobre Ele. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe a sua semana. Um dia abençoado para você, mais de Cristo, solo Cristo em nossas vidas. Um forte abraço.